Então, por isso que eu falo, essa situação a empresa não pode fechar os olhos, né? Quando o garçom começa a receber valores sem entrar no caixa, ou a empresa fazendo vista grossa, porque pode gerar um grande passivo. Alexandro, mais uma sexta-feira maravilhosa. Muito maravilhosa. E hoje vai ser gloriosa. Com certeza. Trouxemos um especialista na área de trabalho, Dr. Maurício Piragibe Santiago, é isso? Perfeito. Olha, e ele é especialista, porque a gente já conhece ele há um bom tempo, só na profissão dele nessa área, mais de 20 anos. É isso, Dr. Maurício? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. E você faz um trabalho há 16 anos para a Brasel do Paraná, correto? Exatamente. Uhum. E só que ele não é conhecido só no Paraná. Ele é conhecido a nível nacional, porque todas as orientações e o conhecimento aprofundado em bares, restaurantes, virou uma referência nacional. Seja bem-vindo, Dr. Maurício Piragibe. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Nessa sexta-feira maravilhosa. E hoje, Alexandre, você também melhorou, hein? Botou uma cervejinha. Esse aqui é sem álcool, sem né? Álcool, né? Mas já melhorou. Claro. Né? Tem que melhorar. Aquela água, agora vem uma cerveja. Tá bom, hein? Como dizem, tem que fazer algo diferente para ter resultado diferente. Dr. Maurício Piragibe, a gente conhece há algum tempo já. É um prazer tê-lo aqui, né? No nosso podcast. E queria que falasse um pouco para nós aí, né? Para os ouvintes, os telespectadores, conhecer um pouco a tua carreira, quando começou, né? Por que você optou, né? No ramo do direito ali, no segmento ali na parte de direito do trabalho. Teve outros como diz assim, outros segmentos do direito ou não, né? Participou, só foi diretamente para o direito do trabalho, te encantou de certa forma. O que aconteceu aí na tua trajetória? Conta um pouquinho para nós. Então, na verdade, acho que vocês já sabem, eu me formei no interior de São Paulo, né? E lá comecei a estudar e comecei a fazer um estágio em direito, né? Esse estágio na época não tinha remuneração, era muito estudante no interior de São Paulo, então para conseguir uma vaga já era quase um milagre. Então eu me sujeitei a um estágio com uma advogada que militava na área do direito do trabalho. E daí, com a doutora Maria Helena, na época, bem famosa na cidade, atuei como estagiário. Também como babá, também como motorista, mas nas horas ali que tinha como, eu atuava como estagiário. E aquela área do direito foi me encantando e lidando com várias classes sociais. E quando me formei, retornei para Curitiba, né, na busca do sonho de advogar, com aquele terno de Oxford, com aquela pastinha da Cavesale, indo atrás de clientes e de trabalho para conseguir alguma renda que até então eu nunca tinha tido, porque o estágio não era remunerado. E graças a meu patrocínio eu consegui me formar e retornar para Curitiba, né? Aí aqui em Curitiba, daí eu conheci o senhor Odilon Merlin, que eu acho que o Luciano lembra bem quem é, que era daquele bar Era Só o que Faltava. Certo. E daí começou a relação com bares e restaurantes, né? Foi nesse ponto que deu gatilho. Então iniciou com Era Só o que Faltava? Exatamente. O Odilon Merlin era conselheiro da Brasel. Certo. E daí eu fiz um trabalho para ele de consultoria, que um pouco tempo antes disso, que uns 8 meses antes, eu fui aprovado no concurso de professor da Federal do Paraná, na área de Ciências Contábeis. Eu comecei a lecionar na Universidade Federal. E daí eu criei um projeto de consultoria, que hoje chamo de compliance, né? E daí eu apliquei essa consultoria no bar Era Só o que Faltava, do Odilon Merlin. E ele ficou encantado com a dinâmica, com o conhecimento do passivo e de como funcionava o RH de um restaurante, que até então era muito precário, né? O que acontece muito no setor, que nesse todo o tempo que eu estou dentro de uma cozinha, eu digo, é a junção de uma ideia de um amigo com um chefe de cozinha. E daí convidam pessoas para trabalhar sem nenhuma uma certa estrutura jurídica e mercadológica, e isso gera
gera no futuro um risco e um passivo, que acho que a gente vai tratar aqui um pouco disso também. Então, quando eu apresentei essa consultoria para o Odilon Merlin, a empresa dele mudou a dinâmica, mudaram as tratativas, mudaram as formas de contratação. Ele achou aquilo sensacional. E daí me apresentou pro Luciano, na época, diretor executivo ainda, e o Carlan, que era o presidente da Abrazel, para a gente daí traçar uma parceria para ajudar também todos os outros restaurantes e associados da Abrazel. E aí começou a história, se eu não me engano, em 2005, correto, lá na 7 de setembro. Correto. Não, mas você, na verdade, quando eu falei de especialista, porque você se empenhou tanto lá, junto já com ela, só que faltava poder entender, porque é um setor que gera muito funcionário, né? Precisa de funcionários. E as ações trabalhistas estavam chovendo, né? E tem a questão de a falta de conhecimento leva ao erro. A falta de conhecimento tem as escolhas erradas. E você começou a se especializar nessa área, né? E aí eu queria que tu contasse, né? Porque aí a Abrazel eu sei que foi importante. Como é que você se aprofundou, né? Se destacou tanto nessa área de bar e restaurante? Então, quando eu passei a lecionar na Federal, a Federal me proporcionou alguns cursos de pós-graduação e tanto que eu fiz mais 5 pós-graduações depois que eu entrei na Federal do Paraná, muitas subsidiadas pela própria faculdade, e eu fui me aprofundando especificamente na situação de bares e restaurantes. Por que eu digo nos bares e restaurantes? Tendo em vista o grande turnover que havia, a complexidade de funções dentro de um restaurante, né? Um restaurante, eu sempre digo que eu advogo para algumas indústrias de papel e algumas construtoras, mas a complexidade de um restaurante é muito maior que qualquer uma dessas outras empresas. As empresas desse setor que eu comuniquei agora tem turnos fixos, refeitório, remuneração praticamente travada, seguindo uma convenção coletiva, né? Já um restaurante não. O restaurante ele tem diversas dinâmicas que pode ter um valet, pode ter um serviço de delivery de motoboys, pode ter remuneração de um cliente pagando 10% para um garçom, pode ter alguma premiação que criam dentro de um restaurante sem o mínimo de base legal. A questão das funções, tem dentro da cozinha, pode ter 5, 6 funções, salão pode ter 5, 6 funções, administrativo, RH. E além disso, os bares e restaurantes eles têm diversos riscos ali operacionais, no caso de câmara fria, no caso do uso de equipamentos de proteção, no caso de instrumentos perfuro-cortantes. Então, um restaurante ele agrega diversas situações que são muito mais complexas, que eu digo que uma indústria propriamente dita, que tem critérios de produção, de horário e a se seguir, né? Então, é diferente um bar-restaurante de qualquer outro tipo de empresa do setor. É muito mais complexo. Então, por isso que eu digo que essa assessoria jurídica que nós fazemos para os restaurantes é de uma importância extrema, né? Nossos clientes, desde 2005, tem clientes desde essa data, né? Vários clientes desde esta data. Então, nós hoje é mais ou menos 280 restaurantes que nós atendemos. Eu acho que se perdemos 10% em todo o decorrer do escritório foi muito pouco. E perdemos por quê? Ou fechou por causa da pandemia, ou porque algum filho, algum parente se formou e daí optou por atendê-los. Mas a dinâmica do setor, como eu disse, é muito complexa, sabe? E depois que eu fui me aperfeiçoando, estudando muito, consegui criar métodos de contenção de passivo, né, que é o objetivo do escritório. Nossos clientes hoje, mais da metade não tem ação trabalhista, que esse é o grande objetivo, né? Porque depois de uma ação, aí o remédio pode ser muito mais caro, né? Com certeza. E é como hoje, assim, né, os proprietários de restaurantes, dos pequenos restaurantes, médios, né, pequenas e médias empresas, acharem que a questão da assessoria jurídica, né, ou, de modo geral, a trabalhista, é somente para grandes empresas, né? Isso não é verdade, né? Então, o que acontece? Ainda o setor jurídico de escritórios especializados, de médio porte, que é o meu caso, são muito caros, né? Um advogado hoje com renome no setor e muito estudioso é muito caro. A grande vantagem
hoje para o setor em Curitiba de bares e restaurantes é ter a Brasel. Por que eu digo isso? Porque pela Brasel, além de uma filiação a uma entidade que mudou muito a forma de tratativas, de negócios e de princípios na cidade, tem como o nosso escritório aplicar uma tabela diferenciada. Porque a nossa advocacia para a Brasel é como se fosse uma advocacia de grupo. Então, como a gente tem muitos restaurantes e um know-how muito forte nisso, a gente consegue agregar valor ao trabalho sem cobrar tudo por isso. Né? O nosso escritório, como vocês sabem, é um escritório de médio porte, temos hoje quase 12 advogados, temos sede em Maringá e em Londrina, né? E agora desbravando aí com a Brasel Ponta Grossa. Então, isso traz ao empresário, isso é um prazer de atender tanto aquele restaurante que são pai, mãe, filho e um garçom, como aquele restaurante que tem 300 empregados e de grandes redes. Então, a gente consegue atender todo mundo e dar uma prioridade aí para evitar aquilo que eu digo que é o passivo. Né? E você, né, colocou, né, essa tua relação com a Brasel, ela é muito sólida, né? E a gente tem um grupo que tem mais de 400 empresários e você está nesse grupo, você e o Eduardo, né, que é da tua equipe, né? O pessoal faz uma pergunta lá e vocês estão rapidamente respondendo. Eles falam assim, né? O Alexandre também da área de contabilidade, eles brincam ali, né? Pô, a gente faz uma pergunta para um contador, leva 10 dias para responder. Faz uma pergunta além do grupo da Brasel, em 10 segundos o pessoal já está respondendo, né? E não só o especialista, que é o Dr. Maurício Piragibe, mas como outros também com as suas experiências. Então esse associativismo, como você falou, é muito importante, né? Então você virou especialista porque também você gosta desse setor de bar e restaurante. Queria que falasse essa ligação, essa cumplicidade com o setor de bar e restaurantes. Eu tenho muito a agradecer ao setor de bares e restaurantes, né? Até porque a dinâmica, os clientes viram amigos, né? Esse setor é interessante que, diferente dos outros, como eu disse, de indústria, comércio, no bar e restaurante parece que as coisas no relacionamento é bem mais leve. Vários advogados que eu conheço e outros que têm restaurantes como clientes se tornam amigos, né? E o legal disso é que eles escutam, eles acatam os conselhos e transformam o restaurante em uma empresa muito mais sólida, né? Então, esse compliance, que é a nossa especialidade do escritório hoje, quando a gente implementa isso, gera muito choque também. Até por causa de custo, até por causa que muitas vezes a contabilidade não é especialista, e daí eles têm que escutar a voz do jurídico para adequar tudo isso, né? Então, eu tenho muita alegria de estar no setor, de ter feito muitos amigos e clientes e conseguir implementar todo esse projeto que eu criei desde 2002 nos bares e restaurantes e colhendo frutos, né? Então, a ideia o ideal é que não tenham ações trabalhistas, né? Ao contrário do que os advogados que querem que tenham ação para poder gerar renda. No meu caso, é fazer um trabalho mensal para não ter ação trabalhista. Então, por isso que eu agradeço muito o setor em relação a esse. Eu digo isso porque você gosta, porque a gente conversa muito. E você mesmo fala, né? O WhatsApp, né? 23 horas, até meia-noite de madrugada, o pessoal está ali, né? Pedindo socorro, não é verdade? Hoje o que acontece? Hoje, sem querer falar mal da minha classe, os advogados hoje estão cada dia mais, eu digo, com difícil acesso, né? Eu estava até vendo questão de fora do país, que os contratos hoje, reunião presencial tem um acréscimo brutal de valor. Então, a tratativa é via telefone e e-mail. Qualquer reunião por vídeo tem um acréscimo muito maior e presencial é quase impossível. Você vê um advogado pessoalmente hoje em outros países ali de primeiro mundo é quase impossível por causa do preço disso. Então, ali, como o Luciano bem trouxe, a vida do advogado de bar e restaurante não tem como ter esse luxo, né? Essa barreira. Porque o restaurante, quando acontece qualquer problema, muitas vezes tem que ser resolvido de forma imediata, final de semana, à noite, né? Eu lembro quando eu advogava para um bar aqui da Avenida do Batel, que os funcionários todos foram trabalhar no restaurante e o restaurante tinha mudado a política da gorjeta. Eles abriram o restaurante às 19 horas e todos os garçons cruzaram o braço com todos os clientes na casa. Aí o cliente me ligou, eu tive que colocar meu terno de Oxford, que eu brinco, chegar ali na Avenida do Batel e todos
os garçons com o braço cruzado. Aí eu tive que explicar o direito de cada um, até onde ele podia ir, onde era o direito e dever. Ajudei eles depois para resolver esse conflito, mas isso era praticamente 10 horas da noite já, né? Então, não tem horário, a gente fica mesmo à mercê disso, mas eu sabia disso. Esse atendimento direto e rápido com o cliente, a gente no escritório, eu priorizo isso. E-mail, eu gosto de responder no máximo em até 3, 4 horas, né? Algum problema maior no dia seguinte, mas o meu setor, que eu digo, os advogados que militam aí, normalmente é muito mais demorado e com um delay que é da profissão, até porque é muita coisa e você tem que se dedicar e ter uma equipe bem formada para você conseguir responder isso de forma imediata e conclusiva, né? Isso deve também a alguma coisa referente à tecnologia, esse delay que tem, ou é do profissional mesmo? Sim? Então, eu entendo que é muito do profissional. Tem amigos meus advogados que eu quero marcar alguma coisa, eu demoro 4 dias para ter uma resposta. Então, eu acho que não é questão só de cliente, é questão do comportamento e de relação, sabe? Claro, tem as suas exceções, né? Chama de advocacia 4.0, né? Que não tem tempo a perder, né? Então, o cliente quer a resposta para ontem. Eu que sou muito ansioso, quando chega uma mensagem, eu estou dirigindo, eu tenho que parar o carro, ou mesmo quando eu estou de férias, que eu digo que é férias, mas que nunca desliga, eu vejo uma mensagem no meu telefone, eu não consigo ficar sem responder. Se alguém me ligar, eu não consigo não atender. Então é uma questão minha, né? Que eu acho que eu não consigo, eu tenho uma loucura em relação a essa resposta imediata e tentar dar um auxílio ali na hora, né? Não, e a informação é uma coisa muito importante, né? A informação é valiosa, principalmente quando a pessoa realmente está precisando. Então, se você dá esse atendimento, né, torna-se você imprescindível. Então, por isso que você tem esse número de restaurantes que tu faz o preventivo, trabalha, né, dá esse atendimento graciosamente no grupo da Brasel, no nosso café de negócio. Mas você viu, né, Dr. Maurício Piragibe, que a legislação mudou, né? Houve a reforma trabalhista, que melhorou bastante, mas as coisas não estão fáceis. Até porque, até a questão agora da contribuição sindical, parece que está voltando. Eu queria que tu falasse um pouco quando chegou a reforma trabalhista, que deu uma melhorada, né? Mas você tem medo que as coisas possam realmente voltar ao que era? Então, na verdade já voltou, né? Eu lembro quando entrou a reforma trabalhista, a queda de ações trabalhistas foram de praticamente 75%. Né? Então eu lembro que o nosso escritório antes da reforma fazia uma média de 25 audiências por semana. Quando entrou a reforma tinham 3, 4. Né? Foi até preocupante em relação à saída de clientes ou etc. Né? Os escritórios que atuavam contra os restaurantes, contra outros setores, demitiram mais de 50% da equipe, porque as demandas trabalhistas estavam praticamente acabando. Isso porque, caso o empregado pedisse além do seu direito, teria que pagar o advogado da parte contrária, uma coisa que nunca tinha ocorrido. Então as demandas eram muito controladas, né? Se tinha pedido, pedia um pedido, 2 pedidos, ou intervalo, ou uma hora extra, né? Antigamente era de A a Z, né? Desde assédio moral, assédio sexual, insalubridade, integração salarial, salário por fora, eram diversos pedidos. E daí isso caiu muito. Só que depois o STF e o TST tiraram essa parte da sucumbência, né, para quem tem justiça gratuita. Então, como o setor de bares e restaurantes e até fábrica, o setor fabril, recebe menos de R$5.000 e não tem condições de arcar com o processo, eles não tinham mais que pagar o advogado da parte contrária caso tivessem perdido a demanda, né? E isso caiu, o que aconteceu? Começou de novo aquele ápice de ações novamente, né? Então, agora eu digo que está quase como antigamente, média de 20 audiências por semana, 21 de novo. Que horror, né? Então, pedindo de A a Z, sem qualquer fundamento, várias ações temerárias, tentando gerar prejuízo ao empresário. A falta de compromisso de vários profissionais da advocacia também assusta, né? Então, muito copia e cola, muitas petições que a gente vai ler, tem coisas que não é daquela ação, que deve ser de uma outra. Então, essa advocacia em massa contra as empresas é algo ainda que no nosso país assola muito, né? Claro que daí uma ação dessa mal feita, a gente consegue
derrubar de forma mais fácil, perde a credibilidade. Com certeza. Mas está voltando, as coisas estão voltando como eram antes da reforma. Doutor Maurício, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas. E eu acho até que são de associados da Brasel. Né? Então vamos deixar essas perguntas para o segundo bloco, porque são perguntas aí que acabei de receber aqui, são quentes. E você que está nos assistindo, tenho certeza que estará, né, ligando aí para poder assistir o segundo bloco, porque o Dr. Maurício Piragiba é especialista no assunto. Até daqui a pouquinho. Hora boa, né? Hora Com essa boníssima. comida japonesa. Ô, Alexandre, você vai ter que dizer o que tem aqui, pô. Eu vou me arriscar. Enquanto vocês vão comendo aí, eu vou apresentando para vocês, mas assim, Esse ó. carajé aqui, o que é esse aqui que Eu vou falar? tentar pronunciar isso aqui, tá? E vou dizer o que tem, mas assim, porque eu não sou, né? Ó, aqui, ó. Já Vamos vou lá, pegar aqui. deixa eu pegar o nome ali, ó. Isso aqui, dá licença aqui, só deixa o nome tem aqui, ó. Esse é o carajé. Que Carajé. tem? O carajé. É. Vamos lá o que tem nele aqui. Vamos falar aqui sério. Pode comendo aí enquanto eu falo aqui. Ó. Caralho, vou achar aqui, ó. Frango crocante marinado mais maionese da casa. Pela cara do Luciano, é muito bom. Barulhinho, Maurício tá ali também. Maurício, qual que você pegou aí, Maurício? Qual que é o nome ali? Muito bom. Peguei Vamos isso ver o aqui, que é tem. o Tira aí. Katsudon. Katsudon? Katsudon. Vamos lá. Katsudon, ó. Cumbuca de arroz, porco empanado envolto por omelete, molho da casa, cebola e cebolinha. Como é que tá aí? Muito bom. Olha aí. Muito bom. Eu vou pegar esse aqui do franguinho, né? Eu sou adepto ao frango. Então, um franguinho aqui, ó. Vamos pegar outro que é isso? Eu vou pegar esse lombozinho aqui, ó. Vamos ver esse aí qual que é. Esse aí é o... Deixa eu ver aqui. Esse aí é o tonkatsu. Tonkatsu é milanesa de copa lombo, repolho e molho tonkatsu. Olha só aqui, ó. Olha só que eu vou pegar. Olha lá o Maramon. Isso aí é qualquer, Maurício, aquele outro ali é o Isso aqui é o Ebi Shahan. Ebi Shahan. Ebi Shahan. Eita, Ó. acho que é o primeiro lá. Bom isso aqui. Muito bom, né? Shahan, olha lá, Ebi Shahan. Kombuca de arroz salteado com camarão na manteiga, com brócolis, amendoim, alho e limão. Tá aí, ó. Você que está muito nos bom. assistindo, ó, essa dica para sexta-feira aí, ó. Iodê. Yode Izakaya. Vai lá. Né? Faça como a gente aqui. Agradecendo aqui a Keiko, Não né? deixa para a próxima sexta-feira. Já vai lá no Iodê, né? Eu tô aqui me deliciando aqui. Agradecendo lá a proprietária, a Keiko, né? Que prontamente nos ajudou aí, enviou para nós, né? Essa maravilha aí. E obrigado, Keiko. Tua equipe aí. Dá o sininho para ver se ele vai tocar ou não. Hã? Cadê Muito o sininho? bom, hein? Muito bom, hein? Cadê o sininho? Hã? Cadê o sininho? Pode tocar já, não? Hã? Muito bom. Ê! Aprovado, aprovou. Voltamos com o segundo bloco desse Muito- podcast. E muito bom o primeiro Muito bloco. interessante. Muito interessante, né? Dúvidas estão sendo sanadas aqui hoje. Pô, e recebeu um monte de perguntas, Boas hein? perguntas. Eu já tenho aqui pelo menos duas aqui que chegaram para mim. E eu vou ter que fazer essa pergunta, porque é uma pergunta que realmente a gente vê no grupo da Brasel, que o pessoal tem recorrido nessas questões aqui. E aproveitar hoje, né? Nosso ilustre Dr. Piragibe, Com certeza. Maurício Piragibe. Vamos lá então, tá pronto aí? Vamos lá. Essas perguntas capciosas aqui. Vamos lá. Vamos tentar ajudar. Vamos lá. Primeira pergunta. Diz assim, ó. Taxa de serviço nos restaurantes. Ela é opcional para o consumidor, certo? Mas, quando estabelecida, passa a ser compulsória para os funcionários. Isto é mesmo que o consumidor não... Não, isso... Nossa, vem aqui nas perguntas, fica assim. Ó. Isto é, mesmo que o consumidor não pague, a empresa precisa pagar 10% para os funcionários? É isso mesmo? E quem paga o imposto sobre ela?
Entendeu a pergunta ou eu tenho que repetir? Entendi. Entendeu? É que tá aqui. Entendi. O primeiro ponto é que quando o consumidor é cobrado, né, é opcional. Né? Isso todos já sabem, pode negar, pode retirar da conta. Isso. Até porque se o serviço não foi adequado, ou por opção dele, pode pedir para retirar da conta. Né? Agora, a gorjeta que é paga pelo cliente, seja cobrada na nota, que a gente chama de compulsória, quando vem a nota à mesa, consta lá embaixo ou gorjeta, ou taxa de serviço, ou adicional de conta, tem vários nomes. Aquilo que vem lá é uma gorjeta compulsória. Né? Compulsória que eu digo que está sendo cobrada em nota e vai ser repassada aos empregados. Né? Mas como a gente falou no começo, o cliente pode pedir para tirar. Mas a nossa tradição aqui no nosso país normalmente é paga a gorjeta. Né? E compulsória eles entendem como já está na nota, como uma sugestão. A gorjeta espontânea é quando não tem sugestão na nota. Então chega na sua mesa a conta e o garçom fala, olha, a gorjeta não está inclusa, fica a critério do senhor. Isso seria a gorjeta espontânea. Né? A pergunta é, se o cliente não pagar essa gorjeta, não tem que repassar. Né? O fato gerador tem que ser o pagamento. Pagando, tem que passar para os funcionários. Aí que entra uma outra pergunta. Essa gorjeta paga espontânea ou para aquele garçom que atendeu a mesa seria direcionada só para ele ou teria que dividir para todos os empregados? Né? Então aqui o importante é lembrar que a lei da gorjeta diz, se a casa cobra a gorjeta, esse valor tem que ser repassado a todos os funcionários. Né? Só que quase a empresa não tem uma tratativa interna disso, nada impede desse garçom que atendeu a mesa pegar o dinheiro e isso aparecer no holerite dele como gorjeta ou taxa de serviço. Daí você vai pagar os reflexos disso, a empresa vai pagar os reflexos disso. Né? A gente já fez um cálculo aproximado para uma empresa do Simples, dá mais ou menos 33% de impacto, que é 13º, férias e fundo de garantia. Né? Lembrando que a gorjeta paga no holerite também terão os descontos. Né? Do INSS também vai ter o desconto do empregado e dependendo do valor até do imposto de renda. Que é um valor a receber. Né? Hoje, aqui em Curitiba, com base na Convenção Coletiva dos Bares e Restaurantes, a gorjeta tem que ser feita via acordo coletivo de trabalho. Como funciona isso? Então, o sindicato vai na empresa, faz uma assembleia e daí consegue fazer toda a programação da gorjeta que vai ser recebida e como ela vai ser dividida entre os empregados. Então, esse acordo coletivo, ele legitima o restaurante a reter um valor das gorjetas arrecadadas. Se a empresa do Simples é 20%, se é lucro presumido e lucro real, pode reter 33%, para ajudar nesses encargos. Aí a divisão interna é feita com os funcionários e a empresa numa espécie de votação. Então, normalmente hoje na cidade, 70% do arrecadado vai para salão e 30% para os demais funcionários. O sindicato, quando faz esse acordo coletivo, ele pede que a gorjeta seja dividida para todos os funcionários da empresa. Até porque desde a pessoa da limpeza até o atendimento final, todo mundo corroborou ou ajudou para um fim e para um bom atendimento. Então, nada mais justo que a divisão seja feita para todos os empregados. Essa divisão de forma igualitária ou não? Depende da tratativa da empresa. Pode ser 98% para garçom e 2% para o restante. Pode ser metade para garçom e metade para o restante. Então, isso não tem muito critério. Isso tem que ser decidido e alinhado com os empregados. No acordo coletivo. No acordo coletivo com votação. Né? A votação, inclusive, é secreta. O sindicato ele vai lá presidir uma assembleia, tem um edital, e daí vai colocar tudo que vai ser feito com a gorjeta, divisão e etc. Né? Outra situação que eles usam muito é se o funcionário sai com um acidente de trabalho, ele continua recebendo. Se ele está de atestado, ele continua recebendo. Como é que funciona nas férias. Então, tudo isso é tratado nesse acordo coletivo. E voltando a essa mesma pergunta, você falou da gorjeta espontânea e da compulsória. Uhum. Porque hoje tem até um projeto de lei que está querendo obrigar que os restaurantes colocam cartazes, dão mais destaque que a gorjeta tem que ser espontânea. Mas se existe o acordo coletivo, está na nossa convenção, o restaurante não tem direito de cobrar esses 10%? Ou o cliente teria também esse direito também, independente se tem um acordo coletivo, se é compulsório, né?
o cliente pode não pagar? O que a gente não pode confundir aqui é um direito do consumidor com um direito trabalhista, né? Então, o consumidor, essa lei não mudou. Essa lei do consumidor, mesmo com acordo coletivo, com tudo mais, ele ainda tem essa faculdade de pagar ou não, né? O acordo coletivo que a gente trata aqui é um direito do trabalho, que é tratado dentro da empresa para fins de remuneração. Então, esse acordo ele vai regularizar no aspecto remuneratório a gorjeta que foi recebida, né? Não implica o consumidor a ter que pagar de forma obrigatória. O compulsório que eles, como eu tratei, o que gera aqui o compulsório, não é que é obrigação do consumidor, e sim que aparece já na nota ao final como uma sugestão de pagamento. Isso que a Justiça do Trabalho entende como compulsório, né? Mas eu digo isso até porque quem está nos assistindo, tem empresários, tem pessoas também que estão nos assistindo. A gente já não vende não só comida, né? Não só vende só bebida, vende o serviço. E todo serviço tem que ser remunerado. Então o trabalho dos garçons, de toda a equipe, deve ser recompensado. Então, assim, se a casa cobra os 10%, se o cliente acha que não deve pagar porque é espontâneo, acha que é espontâneo, a casa vai acabar pagando, né? Ela não vai deixar de não remunerar o seu funcionário. Então é bom, assim, que você que está nos assistindo, claro, se tiver uma razão porque o atendimento não foi bom, aí tem uma razão. Agora, só não querer pagar porque pode ser espontâneo, não seria uma coisa bacana, né, doutor Maurício? O bom atendimento eu acho que faz parte do negócio, né? Alguns empresários comentam que, na verdade, o garçom é, na verdade, um vendedor, né? O garçom, ele é a cara do restaurante, né? É o primeiro impacto, é aquele que te gera uma situação de prazer no atendimento, né? Eu brinco que tinha um cliente meu dentro do Shopping Barigui que tinha um garçom que o pessoal ia lá por causa dele, né? Então, tinha noite de tango na sexta-feira, ele dançava com os clientes, né? Ele atendia o pessoal, antes de você pedir, já estava do seu lado, sempre com um sorriso, sempre com um assunto novo, né? A gente chama do pé de veludo, né? Então, você está no restaurante, seu copo está sempre na metade, né? Então, esse atendimento, esse carinho, essa situação gera um benefício que traz o cliente, e a gorjeta, nesse caso, vai ser maior ainda do que a cobrada em nota, né? Muitas vezes esses garçons recebem 3, 4 vezes a remuneração por causa do bom atendimento, né? E nada mais é do que um bom vendedor, né? E nesse caso, por exemplo, esse bom garçom, como você comentou aí, ele recebeu lá durante um mês uma quantia bem considerável de gorjeta. Ele, pessoalmente, cheguei lá, gostei, tá aqui e tal. Esse valor fica diretamente para ele? O que acontece? Se a gente for pensar aqui na lei, ele deveria pegar esse valor todo e informar a empresa que recebeu, né? Então chega no final do mês e fala, recebi 10 mil de gorjeta. É difícil isso acontecer, até porque se você lançar tudo isso no Olerite, ele vai perder quase 30%, 40% no imposto de renda e INSS, né? E essa informalidade ainda existe, é muito comum. O garçom ele não fala quanto recebeu, né? Então a empresa fica impossibilitada de lançar algo no Olerite. E o que acontece? No futuro, numa eventual demissão ou alguma tratativa rescisória, ele vai procurar um advogado e vai comentar do recebimento dessa gorjeta espontânea que a empresa desconhecia. E vai ingressar com uma demanda e tem grande chance de êxito, de conseguir reflexo desse valor recebido, 13º, férias e fundo de garantia. Aí a pergunta é, mas como ele vai provar quanto ele recebia? Como é que ele vai provar na justiça que toda noite era 100 ou 200 reais? Aí vem a testemunha, que certamente vai ser um outro garçom, que também tinha uma situação similar. Então, por isso que eu falo, essa situação a empresa não pode fechar os olhos, né? Quando o garçom começa a receber valores sem entrar no caixa, ou a empresa fazendo vista grossa, porque pode gerar um grande passivo. Aí a pergunta é, mas como eu vou evitar isso? Vou proibir o recebimento da gorjeta espontânea? Seria um caminho de uma norma de conduta interna proibindo a gorjeta espontânea, até porque aquilo gera custo, e se ele estiver recebendo de forma sorrateira, isso vai ser uma violação contratual. E uma eventual ação, ao meu ver, ele sai perdendo por ter violado um contrato e está recebendo um valor que na verdade era proibido. Então isso ajuda numa defesa futura. Isso busca uma pergunta até que eu estou fazendo.
a falta de planejamento da remuneração numa política de cargos e salários pode ser fatal, né? Então é muito bom procurar um escritório, uma assessoria, né? Eu digo isso até porque o Negócios na Mesa é um podcast da assessoria Certa Assessoria, e você fez esse trabalho agora no restaurante aqui em Curitiba, está fazendo sucesso, que é o Mango Restaurante. Você fez Exatamente. Né? Então eu queria que tu falasse dessa importância de ter uma assessoria, né? Para que possa botar o escritório correto para fazer essa política de planejamento de remuneração e de cargos e salários. Como bem tratado, a Certa Assessoria, que é uma empresa conhecida no mercado em relação a auxiliar o restaurante a iniciar todo um processo, é fundamental. Então, a Certa Assessoria, com o departamento jurídico também, que nós somos parceiros, essa política remuneratória, como o Luciano comentou, é de extrema importância. Por quê? Porque a gorjeta hoje é algo que está enraizado no setor. Não tem como o restaurante hoje, ao meu ver, funcionar sem autorizar o recebimento de uma gorjeta ou sem cobrar isso. Por que isso? Porque isso gera pro garçom e pro funcionário uma perspectiva de melhor salário. Quanto melhor atende, quanto mais gente está na casa, melhor ele vai receber. O salário fixo trava isso, né? Então, você fazendo uma política remuneratória, como o Luciano comentou, de pagar o piso da categoria, que é o mínimo que tem que se pagar, e complementar essa remuneração de mercado com a gorjeta, que é algo que existe, não tem como negar, né? Ou até mesmo uma premiação também, que a gente pode depois explicar como funciona, vai chegar no conjunto remuneratório, né, condizente com a função, sem você precisar ficar engessado com o valor de uma remuneração de 3 ou 4 mil, sem nenhum benefício a mais, sem nenhum motivador, né? Então eu entendo que a gorjeta é um motivador. Então o garçom atende muito mais. A casa funciona muito mais porque espera que aquele mês seja melhor para receber mais por isso. Então essa questão da Certa Assessoria, essa questão de uma assessoria jurídica conjunta, de criar as funções, criar o conjunto remuneratório, a divisão de gorjetas, fazer um acordo coletivo bem feito com o sindicato, para a gente poder crescer junto com a empresa de forma segura, isso é impagável, né? Então, esses clientes, como o Luciano comentou, o Mango, ou outros clientes que eu iniciei desde da obra, né? Hoje, a questão de demanda trabalhista é praticamente zero risco, porque a gente já começou de uma forma certa, né? Outra coisa importante que eu acho que vocês comentaram também é a questão de banco de horas, né? Então isso é muito importante porque evita você também agregar na folha pagamento de hora extra, que também gera muito reflexo. Então a hora extra é muito cara. Então hoje no nosso setor a hora extra é 60% de adicional, mais todos os reflexos ali, 13º, férias, DSR. Então a hora extra é muito cara. Tem restaurantes pagando 5, 10, 15 mil de horas extras por mês e com o banco de horas não precisaria pagar nada disso. Uma espécie de compensação dentro de 180 dias. Então não tem por que ter esse custo, né? Numa dessas 20, 15 mil, 30 é o lucro do empresário. Ele está pagando em hora extra. Sendo que poderia fazer o banco de horas. E fazer o errado para depois voltar ao normal fica mais difícil. Porque você está pagando de hora extra para um funcionário que já está acostumado. Aí vem falar de banco de horas e já vai torcer o nariz. Exatamente. Esse choque na mudança é muito ruim. E para tirar as horas extras, se ele recebe a longa data, você tem que indenizar também para fazer essa retirada. Então, muitas vezes, o empresário tira essas horas extras, de uma hora para outra, faz o banco de horas sem uma assessoria e gera um passivo gigantesco. Então, para tirar a hora extra também é algo muito delicado. Além de, claro, causar um descontentamento, né? Ainda vindo nesse assunto, veio uma pergunta, inclusive, para nós, dos nossos amigos aí, donos de restaurantes, veio assim, sobre justamente banco de horas versus horas extras, né? Existem limites para isso? Existe um limite? Sim, na verdade o que acontece? Cada sindicato tem uma tratativa, né? O nosso setor de bares e restaurantes, o limite é 180 dias para fazer a compensação. Né? Então as horas extras que você faz, vai 1 hora por uma. É uma grande vantagem, porque a hora extra é 50% ou 60% da hora normal. No banco de horas é 1 por uma. Então não tem por que não fazer banco de horas. Então eu não consigo entender a empresa que ainda paga hora extra, né? A não ser que queira chegar num conjunto remuneratório maior e etc. Mas eu não consigo ver vantagem nisso, porque o impacto na folha é brutal de hora extra, né? É melhor, se você quer chegar no conjunto remuneratório, pagar prêmio,
né? Ou conceder um vale-mercado maior, algo prático que vai ajudar o empregado sem gerar mais passivo e mais impostos para a empresa pagar. Por isso que eu falo que esse início da empresa com um conjunto remuneratório bem feito evita você ter muito prejuízo e ter muito mais lucro, né? Então a regra é essa, né? 180 dias para compensação, né? Limite de horas de 10 horas diárias, né? Não pode ultrapassar, porque é o limite da CLT. 8 horas de trabalho mais 2 de extra, não tem como passar isso. E isso daí, fazendo isso, você consegue criar o banco de horas. Hoje, pelo Sindicato de Bares e Restaurantes de Curitiba, tem que ter via acordo sindical. E aqui eles perguntam também, doutor, sobre a questão aqui da escala de trabalho, a mais usada em restaurante. Normalmente a escala é 6x1. Normalmente é 6x1. Alguns restaurantes, muito poucos, dentro de shopping, faz 12x36. Também é algo que pode ser feito em acordo entre as partes. Depois da reforma da CLT isso foi possibilitado, que é o 12x36 em shopping, né? Porque shopping, como a gente sabe, funciona das 10 da manhã às 10 da noite. Então o 12x36 encaixa ali de uma forma aí que ajuda eles a trabalharem. Mas normalmente é 6x1, 7 horas e 20 por dia trabalhadas, é o comum do setor. Uma pergunta também, novamente, sobre a remuneração. Bonificações. Como o estabelecimento pode realizar este processo dentro da lei e evitar problemas trabalhistas? Então, a questão da bonificação, cada um fala de uma forma, mas o correto é premiação, né? Porque a CLT traz a segurança da premiação, que é uma verba que você pode pagar ao empregado que não gera nenhum reflexo, né? Essa premiação ela tem que ser atrelada a algo extraordinário, né? Exemplo, a empresa vende 50 pizzas no mês. Daí ela vai fazer uma campanha para todos os empregados. Se nós ultrapassarmos 60 pizzas, cada pizza a mais, cada um ganha R$2. Então isso é uma premiação por algo extraordinário. Normalmente em casas noturnas, venda de bebida alcoólica, garrafas. Olha, cada garçom vende a média aí de 3 garrafas por semana. Se vender 5 garrafas, cada garrafa é R$15 a mais. Também pode ser premiações políticas momentâneas, por exemplo, com a venda de um café. Quem vender café Nespresso tal, ganha R$1 por café. Isso é premiação. Isso pode vir no Olerite, né? Isso não gera reflexo nenhum. Só que tem que estar escrito. Essas normas têm que ser claras, tem que estar tudo muito bem pautado. Essa questão que muitas empresas fazem de jogar bonificação no Olerite, a Deus dará, sem critério, é muito comum no setor. Isso gera impacto, porque esse valor pago pode virar salário, né? Então, por isso que as regras na premiação tem que seguir a CLT, tem que ser rígidas e de acesso a todos os empregados. A gente está falando de bonificações, mas também tem que ter um desconto. Funcionário que hoje a gente vê que tem muita quebra, né? Tem muito desperdício. E na força da lei, dá para descontar? Como é que funciona isso? Um prejuízo, né? Na verdade, a única coisa que a lei exige é que tenha ciência do empregado. Ou deve constar no contrato de trabalho essa possibilidade de desconto, isso é importante, ou em algum termo aditivo, né? Então, se tiver constando isso no contrato de trabalho ou no aditivo, você pode descontar sim, que a gente chama por culpa, né? Que é negligência, imprudência ou imperícia. Então, um prato errado, né? Uma taça quebrada, só tem que identificar quem causou o prejuízo e só essa pessoa pode ter o desconto, né? Se você não sabe quem quebrou e causou a perda, não tem como descontar de todo mundo, que é algo muito comum. Por exemplo, um cliente sai sem pagar do restaurante. De quem é a culpa, né? É do garçom? É do gerente? É do caixa? Então eu vou descontar de todo mundo o prejuízo daquela mesa. Isso não pode acontecer. O desconto tem que ser pessoal, tem que ter a prova de que descontou, né? E obviamente também é aquele desconto por dolo, que é a intenção. Então, como acontece algumas vezes na cozinha, o chefe de cozinha dá um show lá de nervosismo por causa da cozinha e quebra prato ou quebra um aparelho. Isso pode ser descontado mesmo sem ter autorização prévia, porque é por dolo, né? Com a intenção. Já com culpa tem que ter a previsão contratual ou um aditivo falando desse desconto. E pode sim descontar. Só que não podemos esquecer um detalhe. Ninguém pode receber menos do que 30% do salário. Então, se o prejuízo for muito alto, você vai ter que descontar de forma parcelada. Porque ninguém pode, no final do mês, ter menos do que 30% da remuneração ali em espécie.
Bacana. Doutor, você, pelo que a gente viu o teu histórico ali, da tua jornada aí, você tem mais ou menos uns 16 anos de parcerias com a Brasel, mais ou menos, né? E nesse período todo você tem trabalhado de frente aos negócios da alimentação fora do lar. Qual que é a principal deficiência aí que você percebeu, assim, a que chama mais atenção ou que teve mais demandas referente a esse meio aí? Olha, o que é muito comum é violação do intervalo. Isso é um pedido sempre, é um pedido que eu acho que nasce com a ação trabalhista do empregado. Porque a gente sabe que o nosso setor, no horário do almoço e da janta, que é o horário do pico, onde se ganha dinheiro, não tem como parar uma hora para se alimentar, né? Então, muitas empresas o que fazem? Começou o trabalho, dá a refeição. E daí o empregado toca até o fim do expediente. E o intervalo concedido no início da jornada, ele é ilegal, porque não atingiu a natureza jurídica do intervalo, que é o descanso. Então não tem como alguém descansar no início da jornada, né? Não confunda se alimentar com descansar. Ele pode sim comer, se alimentar no início da jornada, só que no meio da jornada, preferencialmente, ele tem que parar uma hora para descansar, né? Então, como o setor de bares e restaurantes é uma loucura, é uma correria, e na hora ali do pico, entre 19 e 23 horas, é impossível parar, né? A não ser que a empresa tenha vários empregados e consiga fazer uma escala, né? Então, é um pedido que é coerente e sempre é recorrente e sempre tem. Agora, com o acordo coletivo, é bom aqui a gente lembrar que a Brasel também intitulou esse acordo, a gente consegue reduzir para 30 minutos esse intervalo, né, via acordo coletivo. Isso também diminui nosso passivo trabalhista, né? Aí sim pode ser talvez que a gente consiga escalonar os intervalos para daí evitar esse pedido em ação trabalhista. Mas o mais comum, sem dúvida nenhuma, é o intervalo, a violação do intervalo. A convenção e o acordo coletivo, você colocou até isso lá no grupo, né? A diferença, né? E como é que você vê hoje essa diferença, assim? Porque está escrito, mas qual a sua opinião? O acordo coletivo que a Brasel intitulou, na verdade eu só vejo benefícios, né? Primeiro porque fazendo o acordo coletivo a gente sai daquela bem-estar social, que é um valor que tem que ser pago obrigatoriamente, de R$35, né? No acordo coletivo a gente não teria essa obrigação. No acordo coletivo a gente consegue regularizar a premiação, que a gente comentou aqui, o banco de horas, que a gente comentou aqui, a redução do intervalo, que a gente comentou aqui, e da gorjeta, o acordo que a gente conversou aqui. Então, na verdade, o acordo coletivo no setor foi revolucionário. Acho que pouquíssimas cidades têm esse pacto com o sindicato, com um acordo coletivo tão bem feito e tão benéfico. Claro, o sindicato exigiu a contrapartida, um pagamento de R$25 por empregado para cursos, para aprimoramento e tudo mais, né? Que traz benefícios, né? No começo, quando a gente se uniu ao sindicato dos empregados, muitos eram contra, né? Achando que a gente estava se unindo aos leões, né? A quem causava prejuízo. Só que depois da reforma trabalhista, tudo só gira com acordo coletivo. Como é que a gente vai travar, como é que a gente vai não ter uma relação boa com o sindicato dos empregados, se só dependemos deles para poder fazer o acordo, para trazer benefícios e segurança jurídica? Não tem como a gente brigar com quem a gente precisa, né? É muita loucura fazer isso e ficar no passivo, ficar no prejuízo, ficar na informalidade. Então, quando a gente trouxe os sindicatos dos empregados para perto, via Brasel, os nossos associados todos tiveram benefícios tremendos, né, com essa relação. Então, eu não consigo ver outra saída, senão a empresa ter um acordo coletivo para favorecer aí diversas situações aí no dia a dia da empresa. Muito bem. Luciano. Cabe até um novo bloco, né? Com certeza. Porque, olha, a gente está recebendo outras perguntas aqui, mas não dá por causa do horário, né? Mas assim, eu com certeza vamos chamar novamente, né, o Dr. Maurício Piragibe, né, para que a gente possa levar essa informação preciosa para você que está nos ouvindo aí. Eu fico muito feliz, Dr. Maurício Piragibe, por ter vindo aqui no nosso podcast. Né? É uma felicidade muito grande, né? Muito, muito boa. E assim, a gente sempre fala, esse assunto nunca acaba, né? É um assunto que ele permanece, ele vem em outras situações, muda-se a legislação e as dúvidas são as mesmas e as dúvidas, às vezes, novas dúvidas, né? E é tão bom conversar com um especialista, Luciano, porque
O Piragibe, eu trabalho com, né, parceria com ele também, a gente percebe quantas e quantas situações resolvidas pelo trabalho dele, pelo trabalho do Eduardo. Então, assim, é muito importante isso aí. E você que é associado à Brasel sabe, né, que você está com uma pergunta, você coloca lá no WhatsApp, que com certeza ele saindo daqui já vai responder, né? Você que é associado tem esse privilégio, e a gente está tendo esse privilégio aqui com a Certa Assessoria, com Negócios à Mesa, está recebendo o Dr. Maurício Piragibe. Muito obrigado, Dr. Maurício Piragibe. Agradeço a vocês aí pela parceria, pela liberdade dessas tratativas, e estou à disposição aí para a próxima. Com certeza, né? E aos nossos amigos, né, telespectadores, nossos ouvintes, todos os episódios são passados, né, na sexta-feira, às 19 horas, né, Luciano? E agradeço também já aos nossos patrocinadores, né, o pessoal do Merchan, o pessoal da parte do Rotativo também, que tem contribuído para que esse programa permaneça no ar. Com certeza. Até a próxima sexta-feira.